Olá pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Então nós vamos falar sobre a moda. A moda para dados não tabulados. Vamos começar com dados não tabulados, tá? A moda utiliza o símbolo MO de um conjunto de valores para dados não tabulados, é o valor que mais se repete. A moda pode existir e mesmo que exista, pode não ser única. Vamos ver os exemplos aqui, ó. No primeiro caso aqui nós temos, que temos todos os valores aqui, mas um deles é o que mais repete. No caso aqui o número 11 é o que mais repete. Então o número 11 é a moda. Como só temos uma moda, então vai ser o unimodal. No item 2, nós não temos nenhum número que tenha repetição, nenhum número que se destaque. Então essa sequência não tem moda, ela é amodal. No item 3, nós não temos nenhum item que se destaca, apesar de todos eles terem 3 elementos, todos eles têm 3 elementos cada um, 9, 9, 9, 12, 12, 12, 14, 14, 14, tá? Então todos eles têm 3 elementos, nenhum se destaca, também não tem moda. E no item 4 nós temos 2 elementos que se destacam, o 8 e 11, temos 3 números 8, 3, 11, então se pode dizer que isso aqui é uma bimodal, ou seja, 2 modas, tá bom? O próximo aqui nós temos, daí esse exemplo mostra, que tem uma sequência um pouco maior de valores, Nós temos ali, ó, o número 71 que tem 5 elementos, o número 74 tem 5 elementos, o número 77 tem 5 elementos. Então nós temos 3 modas. Então nós podemos dizer que essa sequência é trimodal, tá? 71, 74, 77, trimodal. A partir de então, de 3, pode dizer que ela é multimodal ou plurimodal, tá bom? Temos exercícios aqui, depois vocês olhem e tentem resolvê-los, tá bom? Esse aqui também. Tem um gabarito aqui, depois vocês conferem, tá bom? O gabarito. E agora vamos para a moda para dados tabulados, ou seja, em forma de tabela de frequência. Vimos que quando os dados não estão tabulados, isto é, não estão agrupados, é fácil de identificar se a distribuição não tem moda. Ou se tem um ou mais valores para representar a moda dessa distribuição, mas o agrupamento dos dados, o tabulamento. Obtemos uma tabela de frequência na qual os dados perdem a sua individualidade, ou seja, não conseguimos identificar os reais valores que temos nessa tabela, e muito menos a quantidade de cada um. Dessa forma, recorremos então a uma estimativa da moda, que dentre elas destacamos. Vamos lá. A primeira estimativa é a estimativa de Pearson, tá? Vamos usar essa fórmula aqui, que é a estimativa de Pearson, tá? 3 vezes a moda é dada por 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. Aí você vai ter que relembrar como é que calcula a mediana e a média para dados tabulados, tá bom? Vai ter que puxar das aulas anteriores. Olhando aqui então o nosso exemplo, ó, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês enxergarem melhor, tá bom? Aqui, ó, determinar a moda Pearson para a seguinte tabela. Então nós temos lá, Primeiro passo, então, você teria que calcular a média aritmética, tá? Relembrar aí como é que calcula a média aritmética para dados tabulados, tem na aula anterior. No caso, a média deu 73. Depois, calcular a mediana, tá? Relembrar também como é que calcula a mediana, que está na aula anterior, lá, dá uma relembrada. Vai dar 74,9. Achou os dois valores, a média e a mediana, substitui na fórmula da moda Pearson. Vai ficar aqui, ó, 3 vezes a mediana, 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. Faz a multiplicação primeiro, pessoal, regrinha na matemática, multiplicação primeiro, por último a subtração. Aí você vai chegar no valor da mediana, da moda, perdão, tá? A moda segundo Pearson. São duas estimativas. A próxima, então, vai ser a estimativa de moda segundo Kisuber. Para essa estimativa, nós vamos ter que utilizar esta fórmula agora. Essa fórmula aqui, ó, ela parece complicada, mas vocês vão ver que é bem mais tranquila do que as demais.
Ela é parecida com a da mediana, olha só, ela tem o limite inferior de classe, da classe onde está a moda, de agora em diante, tá bom? É a classe modal. Ela tem um intervalo de classes, tá bom? Ela tem um intervalinho de classes e ela tem, né, os deltas, delta 1 mais delta 2, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, é a seguinte situação. A classe modal, o que é a classe modal? A moda é aquele que mais se repete, então você vai olhar lá na tabela de frequências, voltando aqui no slide anterior, por exemplo, se eu tivesse essa tabela de frequência aqui, né, que vai ser a mesma utilizada depois, você vai concluir que a classe modal é a classe onde está o 7382, que tem 19, que é o que mais repete, é o que mais tem ali, 19, tá bom? Então essa é a classe da moda. O intervalo de classes, né, se for olhar então o anterior, o intervalo de classes também vai de 9 em 9, tá bom? Delta 1, o que é esse delta 1? É a diferença entre a frequência absoluta da classe da moda e a da sua classe posterior. Vamos ver aqui no próximo, que nós temos aqui o exemplo correto. Então nós temos aqui o delta 1, o limite inferior da classe, a frequência da classe que é 19, o limite inferior é 73. O delta 1 é calculado por 19 menos 11, tá? 19 menos 11. E o delta 2 é calculado fazendo 19 menos 10, que é o da posterior do 19. Então, delta 1, delta 2. Tendo esses valores, é só substituir na fórmula. Tá? Na fórmula, você tem aqui então a fórmula. Você substitui o limite inferior da classe, que é o 73. Tá? Perdão. Aqui... vamos voltar aqui, peraí. O limite inferior da classe, que é o 73, o intervalo de classe, que é 9, o delta 1 é 8 e o delta 2 é 9, tá bom? Fazendo a substituição, você vai só usar a calculadora agora em diante, não vai fazer mais nada, só vai pegar a calculadora. Faz 8 dividido por 17, que é 8 mais 9 dá 17. 8 dividido por 17, o resultado você multiplica por 9, direto na calculadora, não arredonda nada. E por último, você soma 73 sem arredondar nada. Você só vai arredondar no resultado final. O que acontecer, você deixa uma casa decimal após a vírgula, tá bom? Uma casinha decimal após a vírgula apenas, tá? Então, aí você tem a estimativa das duas modas, elas vão ter que dar bem próximas, tá? 78,7 e 77,2, tá bom? Daí tem os exercícios, tem 2 exercícios. Esse daqui você tem que calcular média aritmética, mediana, moda Pearson, moda Keyserber, tá? Exercício 2 também. Tem o gabarito aqui para vocês irem conferindo conforme forem respondendo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, beleza? Valeu, até mais.